A saga de Spade finalmente acabou com André roubando o coração do Lucífero e levando para alguém que a gente já tem uma certa familiaridade. Enquanto isso, os membros dos magos que lutaram para salvar Spade se recuperam das feridas, enquanto o mal verdadeiro começa a sair das sombras, mostrando estar à frente do tempo de todos. Yo, Geeks, aqui é o LP, vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 331 de Black Clover. Sim, pessoal, eu avisei. Sinceramente é uma mistura de alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque alegria porque nenhuma teoria deve ser descartada até o autor descartar, e tristeza porque nós entraremos em hiato, né? Vamos conversar um pouco isso no final do vídeo, então assista esse vídeo até o final para você não ficar perdido em nada, né? O que está acontecendo, como assim, quais são esses spoilers? Fica calma, a gente vai explicar tudo isso nesse vídeo, então assista até o final. Se você já tá por aqui, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa, por mais que vamos entrar em hiato, tem muita coisa pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. Começamos o capítulo com as palavras do Nacht para o Yuno, para que ele conheça alguém que ele quer apresentar, né? Ele quer mostrar ali uma pessoa na qual ali o Yuno precisa conhecer. Quando o Yuno chega lá, ele fica assustado com a pessoa que esteve sendo protegida desde o começo da saga de Spade. Se trata de Ciel Greenberry, a atual rainha do reino de Spade e mãe do Yuno, com o irmão do Asta completamente assustado com aquilo que ele estava vendo. O Yuno então se lembra das memórias que o Ralph havia passado para ele e que era a mulher que havia dado a luz a ele. As expressões ali na qual o Tabata coloca para o Yuno toda vez que ele está assustado sempre são as melhores, né? Porque parece ser uma expressão ali meio sem carisma, né? Mas ao mesmo tempo não tem como não dar risada das caras e bocas que o Yuno faz. Ciel então começa a chorar, dizendo que está muito feliz de ver o seu filho e que ele estava bem e que havia crescido tão bem, e corre em direção a ele para abraçá-lo. Ralph e seus companheiros começam a dizer que o Yuno é bem-vindo a ficar no reino de Spade e que o reino vai precisar muito da ajuda dele a partir de agora. Sylphie está toda feliz enquanto o Yuno ainda não conseguiu decidir. A mãe do Yuno começa a dizer que tem tanta coisa para eles conversarem, tanta coisa para eles falarem, e a gente consegue ver esse vislumbre através do olhar da personagem. Enquanto ela expressa sua felicidade por ele estar ali na frente dos seus olhos, o garoto interrompe aquele momento dizendo que precisa cumprir um juramento antes. Ele diz que esse juramento é sobre sua família no reino de Clover, seu melhor amigo. Ele fez um voto com aquele que é o seu rival. Transitamos então para a conversa do Asta e com o Lieb, que está rolando ao mesmo tempo, e onde o Tabata decide fazer a conversa dos dois em cima da torre do relógio que ainda está funcionando, né? Esse relógio que marcou tantas coisas ali nessa saga em Spade estava de volta. É claro que estaria de volta nesse último capítulo da saga. Asta agradece ao Lieb e o demônio fica sem entender o motivo, e o Prota diz que foi por causa dele que ele pôde ver as memórias da sua mãe. Ele não tinha ressentimento sobre ela, mas agora ele sabe que ela o amava e ele ficou extremamente feliz com isso. Lieb então chama o Asta de idiota, dizendo que é ele quem deveria estar agradecendo ao Prota, graças ao garoto que ele pôde vingar a morte de Licita, e assim ele consegue agradecer ali ao Prota.
Lieb então diz que agora é a vez dele de tornar os sonhos do Asta em realidade. Então nós temos uma página em conjunta, tanto ali do Yuno com a Sylph e também do Asta com o Lieb, dizendo ao mesmo tempo de que eles vão se tornar os magos imperadores, né? Ou na verdade eles vão se tornar ali o mago imperador, que um deles vai possuir esse grande cargo. E a gente tem aqui mais uma cravada de que a mãe do Yuno estava viva durante todo esse tempo, né? Claro, o Morse me ajudou pra caramba aqui a chegar nessa conclusão de que a mãe do Yuno estava viva durante todo esse tempo e que não tinha como ela estar ajudando, já que o seu poder provavelmente seja de uma maga um pouco limitada, de que nunca havia treinado ali para se tornar uma cavaleira mágica, coisa do tipo, mas já estava bem claro aqui que a Ciel estaria viva. E isso daria um pouco mais de intuito para que o Yuno pudesse seguir no reino de Clover, seguir ali no Alvorecer Dourado, para a gente ter toda essa temática. Então, essa é a primeira teoria na qual a gente vai acertar aqui nesse vídeo. Calma lá, que a gente ainda tem mais duas teorias para se confirmar aqui nessa situação. Então temos uma cena final muito engraçada ali do Asta com o Lieb, né? Com o demônio dizendo ali para o Prota que tem algumas coisas que eles precisam fazer antes de se tornar um mago imperador. A primeira é convencer o povo do seu país que ele é um bom rapaz, né? De que ele vai se tornar realmente um bom mago imperador. E isso já quebra as pernas do Asta. A segunda é convencer o Danatio que os dois são pessoas boas. Nesta, o Asta já diz que está tudo acabado e de que já está tudo realmente ali nos pensamentos do Asta, tipo, vamos deixar o sonho pra lá, a gente já era, para tentar convencer o Danatio nessa perspectiva. E nós então temos o relógio avançando mais um pouco, né? Não dá para entender se o relógio avançou ou se ele foi para avançar, mas ele ficou pausado. O que fica realmente claro é que teve alguma alteração nesse relógio. E falando sobre o Danatio, somos transitados para a capital do reino de Clover, com o Danatio andando pelos corredores do Palácio Real. Ali, o juiz olha com uma cara de poucos amigos para algo, enquanto vemos Julius conversando com Max pela sua magia ali de clarividência, né, ou de videoconferência, seja lá como vocês queiram chamar essa magia. O Mago Imperador diz que a batalha do Reino de Spade finalmente terminou e que as peças ainda não estão se encaixando. Julius continua pensativo sobre o coração dele estar palpitando cada vez mais forte, como daquela vez que ele teve um mau pressentimento antes do Lucífero aparecer. Ele fica pensando que desde aquela vez, mas ele pensa que não se trata apenas daquela vez, que desde antes ele já estava sentindo algo estranho. Então Danatio bate na porta e entra na sala com Julius, tentando tomar ali a sua compostura, tentando disfarçar esses pensamentos que estavam tomando ali a sua mente. Danatio então chega com novas informações sobre os demônios. Ele diz que desde o julgamento de Asta, ele vem pesquisando as ações dos demônios de Clover. Então, ele andou carregando os documentos de mais de 20 anos, informando algumas coisas, como a Megícula não sendo ali do trio principal que comanda o submundo, como a gente já tinha falado aqui no canal do Geek Brasil. Nós temos a informação, então, que existem 3 governantes ali do submundo. Lucífero, aquele que também é conhecido como Satanás, que controla a gravidade. Beelzebub, que é aquele que tem o controle sobre a magia espacial. Então vem a grande revelação que a gente já estava teorizando aqui no canal do Geek Brasil, que Astaroth é o demônio do tempo. E essa é a segunda teoria que a gente acerta aqui no canal do Geek Brasil, dessa vez com uma teoria trazida pelo Vandro, lá um dos ADMs lá do Discord. Inclusive, se você quiser acessar o nosso Discord, o link está na descrição desse vídeo. O Vandro mandou a ideia desse vídeo e praticamente a gente consegue ver ali essa invertida de coisas na qual a Megícula entrou no lugar ali do Astaroth por algum motivo que a gente vai falar daqui a pouco. Só que existe uma troca na qual o Tabata colocou o Astaroth como trio principal, mas na saga da Tríade Negra ele havia colocado a Megícula como parte do trio principal pertencente à Tríade Negra. Ele então argumenta ali, né, o próprio Danatio argumenta
que a Megícula tenha substituído o Astaroth nesse vínculo com os três personagens, com o Zenon, com o Dante e também com a Vanica, por algo peculiar que ele havia descoberto. O demônio Astaroth havia desaparecido do submundo. Então, Danátio começa a juntar as peças, tomando coragem para confrontar o Julius, suplicando em sua consciência para que não seja ele. O juiz então diz que há uma coincidência rolando. Há apenas uma pessoa no universo de Black Clover que já usou a magia do tempo. Então, Julius revela que o demônio que salvou Clover infinitas vezes é ele, com uma cara completamente angustiante explodindo nossas cabeças. Quando Julius decide revelar para Danátio quem era o seu verdadeiro eu e onde ele estava, seu Grimório volta ao normal e ele desaparece, dando lugar a uma aura na sua forma gigante. Não uma forma gigante, né? Mas na sua forma adulta, na sua forma normal. Então a aura coloca o dedo na testa do Danátio, perguntando para ele se isso era o que ele queria ouvir. O Grimório então revela que existe uma capa, que finalmente existe uma capa no Grimório ali do Julius. Então, para ficar claro aqui, ainda não foi confirmado de que o Julius é o Astaroth, tá? Não foi confirmado que o Julius é o Astaroth. O Julius carrega o poder do Astaroth, mas não foi confirmado de que ele seja a personificação do Astaroth por causa dessa fala final ali do Julius para informar a localização do verdadeiro eu ali do personagem, da sua verdadeira figura que acabou se manifestando nessa cena final. Então, não quer dizer que o Julius seja o Astaroth, mas que o poder do Astaroth está com seu verdadeiro eu. Então, finalmente temos a capa do Grimório do Julius e nela podemos ver os 4 símbolos ali dos reinos. Temos o coração de Heart, a espada de Spade, o caule do Trevo e também a pedra de Diamond. E se a gente forçar um pouquinho mais, dá para ver que provavelmente ali essa pessoa que carrega esse verdadeiro eu ali do Julius tentou criar um Grimório de 4 folhas, tentou emular um Grimório de 4 folhas porque forma certinho ali a parte na qual a gente consegue ver um Grimório de 4 folhas. Então a junção dos 4 símbolos podem formar também ali essa conjunção sobre o Grimório de 4 folhas. Nós temos todos esses símbolos ali que a gente pode enxergar e toda essa formação através desse Grimório que talvez tenha sido criado ali pelo Morse. Então, somos levados para um lugar aonde o André chega com o coração do Lucifero em mãos. Nesse momento, quando o André chega, a gente vê o corpo ali do Danátio no chão e aquilo que parecia apenas uma aura acabou assumindo um corpo físico que está quase de frente com o André. André então diz que tudo aconteceu conforme ele havia previsto e chama ele pelo seu verdadeiro nome, Lucius Zogratis. Sim, gente, finalmente temos a apresentação do quarto irmão Zogratis. Será ele aquele personagem que nós não podemos falar de Bleach? Porque senão o vizinho ali do canal fica bravo comigo? Será que é ele que nós temos finalmente em Black Clover? Aquela pessoa que estava pensando tudo à frente do seu tempo? Será que finalmente temos o grande vilão de Black Clover dando as caras que até mesmo os demônios se curvam perante o seu poder? E a gente consegue observar o mesmo se virando ali, sorrindo para o André com a cara idêntica ao Julius em seu auge, apenas com o cabelo preto, e diz que sempre esteve cheio de tempo para realizar esse plano, dizendo para o André que ele sabia disso. Então, nós somos transitados para a informação sobre o ato final de Black Clover, todos lutando contra o Mago Imperador mais poderoso de todos os tempos. E a gente tem essa teoria
finalmente concretizada de que o Julius, na verdade, ele é Lucius Zogratis, que conseguia manifestar uma aura na onde ele quisesse, controlando tudo desde o começo. Essa é a terceira teoria que a gente acerta em um capítulo inteiro. Que dias, meus amigos. Que dias, meus amigos, e isso é algo realmente inexplicável, né? Eu confesso que até mesmo eu duvidava dessa hipótese do Julius ser o grande vilão da saga de Black Clover, mas eu já tinha colocado isso aqui no canal, de que era uma hipótese e nenhuma hipótese em Black Clover deve ser descartada. Ninguém estava preparado realmente para esse plot twist, e esse plot twist finalmente veio. Agora vamos lá, né? Vamos às explicações, né? Vou deixar as explicações nesse vídeo para realmente ninguém falar que o LP não disse, para vocês assistirem realmente até o final dessa parte, porque a gente vai conversar sobre todas essas perspectivas na obra que pode acontecer. Vamos entrar no ato final? Sim, vamos entrar no ato final de Black Clover, para a gente vai realmente encaminhar nessa situação. Mas, no que eu acredito que vai acontecer, Black Clover parece carregar 3 tipos de características: fé, esperança e amor. A fé foi o arco ali na qual a gente teve até a saga dos elfos. A esperança foi até o final da saga em Spade. E o amor, provavelmente a gente vai até o arco em que corra o mais rápido possível que o Julius vem ali. Né? E a gente vai ter esse arco e essa saga ali, pode rolar até mesmo 1 ano, mas pode ser também até 5 anos, né? Então a gente não sabe quanto tempo que essa obra, que esse arco vai durar. Então nós temos essa revelação de uma forma importante para qual a gente pudesse ver toda essa situação que Black Clover vai estar seguindo. Então vamos falar um pouco sobre o hiato, né? A gente tem uma explicação aqui sobre o hiato. A Jump acabou dando uma declaração, o Tabata também acabou dando uma declaração, e a gente vai explicar um pouquinho sobre ela depois, né? A Jump, ela vem com uma declaração dizendo o seguinte: obrigado por sempre lerem Black Clover. Black Clover estará ausente a partir da próxima edição para se preparar para o seu arco final. Após consultar este assunto com o Wiki Tabata, foi decidido que o mangaka descansaria por um certo período de tempo e depois voltaria a escrever a continuação da série. Devido a essas circunstâncias, essas pausas deverá durar cerca de 3 meses. Deixando bem claro, cerca, tá bom? Vamos informá-los de datas mais exatas nas próximas edições da Weekly Shonen Jump. Pedimos desculpas a todos os leitores que estão ansiosos pela série, mas esperamos que todos entendam. Aguardamos o seu apoio contínuo ao Black Clover, departamento editorial semanal da Shonen Jump. Então agora temos a mensagem do Tabata: se eu fosse seguir os meus próprios sentimentos, teria continuado desenhando sem descanso. Mas depois de uma discussão profunda com o departamento editorial, e para que eu pudesse desenhar os manuscritos ao arco final da melhor maneira possível, farei uma longa pausa. Peço desculpas a todos os leitores que esperam ansiosamente pela série toda semana. Black Clover ficará ainda mais emocionante e eu voltarei para colocar toda a minha força e espírito para terminá-lo corretamente. Então, espere que vocês possam esperar. Até lá. Rick Tabata. Então é o que nós temos, né? Provavelmente Black Clover vai pausar entre 1 a 3 meses, né? Eu chutaria realmente que nós ficamos 3 meses sem mangá. Mais do que isso a gente não deva ficar, porque nesse tempo o Tabata ele vai se preparar para o arco final, ele vai tirar tempo para descansar. São 7 anos de serialização, é muita coisa para um mangaka. Então ele tá pensando, ele conseguiu colocar um baita plot twist neste final. Muita gente ficou decepcionada com o Lucifero, mas ficou bem claro que agora o Lucifero era uma bruta escada. Simplesmente o plano e o planejamento sobre o Lucifero era ele ser uma bruta escada para ter esse crescimento em cima do Lucius Zogratis. Essa figura relacionada ao irmão ali do Zogratis, né, tanto ao Dante, ao Zeno e também a Manica, para reforçar um pouco mais sobre todos os seus poderes. Então esse descanso do Tabata é um descanso merecido, na qual ele vai poder colocar a sua cabeça no lugar, colocar a sua mente em dia, e a forma como ele vai poder trabalhar com todos esses acréscimos relacionados a Black Clover.
Então a obra só tem a ganhar com esse descanso, a obra só tem a que evoluir, e nós vamos ficar aí pelo menos maio, junho e julho, voltando pelo menos em agosto, né? Agosto, que sempre é marcado por grandes coisas para o mangá de Black Clover.